Olá, sejam todas bem-vindas a mais uma live que estamos iniciando. E hoje a gente vai falar de 8 mitos que você acha que te engordam. Boa noite, gente, sejam todas bem-vindas. Oi, 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 Patrine, por aí? Gente, então a gente vai falar de 8 mitos que você acha que atrapalha o seu emagrecimento. Para você que está entrando agora, e se você não me conhece, meu nome é Bruna Menegar, eu sou nutricionista e junto da minha colega Patrine Bis, hoje a gente vai debater desse assunto aí de mitos e verdades, né, Patrine? Isso, uma boa noite a todos que já estão na live. Hoje vamos falar sobre esse assunto, alguns até um pouco polêmico, né? Porque realmente são mitos aí, coisas que as pessoas ainda têm o pensamento de que atrapalha o emagrecimento. Então hoje a gente vem aqui para esclarecer tudo sobre isso. Uhum. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, né, a grande maioria, até hoje, foi um tema de caixinha de pergunta ali que eu recebi, de retirar jantar, de retirar isso, tirar aquilo outro, né, na esperança de ter um emagrecimento muito mais rápido, muito mais certeiro. Mas será que isso de fato acontece? Então vocês vão poder aprender ao longo dessa live conosco alguns mitos, algumas verdades sobre um emagrecimento de qualidade, tá certo? Enquanto isso, compartilhe essa live aqui no aviãozinho, ok? Com a sua amiga, alguém da sua família, para a gente hoje debater sobre mitos e verdades no emagrecimento. E eu vou começar falando do primeiro mito, quando você fala aí em emagrecimento, que as pessoas comentam, ai amiga, faz isso porque dá certo para mim, faz isso porque eu já emagreci tantos quilos, né? Então, todo mundo tem uma experiência, seja ela positiva ou negativa com emagrecimento, que acabou aprendendo, não é verdade? Né? Então, é muito particular, né? Bom, e o primeiro mito que eu vou falar já é de cara o que a grande maioria faz: retirar o jantar para emagrecer. Gente, o nosso carboidrato, ele sabe contar? Será que se eu comer um pão às 6 horas da tarde, eu não engordo? Será que se eu comer às 6 horas e 1 minuto, eu vou engordar? E aí? Engorda ou não engorda? É óbvio que não. O que engorda é o excesso, é o que você faz diariamente, ok? Então, o excesso é o que te engorda, é o que te leva a ganhar peso. Então, o carboidrato, ele, coitado, ele é visto como um vilão no emagrecimento. Mas pensa comigo, esse exemplo que eu acabei de dar. Você come aí o seu pão 6 horas da tarde. Então quer dizer que 6h30 você não pode comer porque você vai engordar? É óbvio que não, isso não existe, ok? Você engorda pelas combinações erradas que você faz ao longo do dia inteiro, não é, Patrine? Com certeza. Esse excesso, né, essas combinações erradas, é isso que vai te engordar. Então, assim, a gente tem, né, uma necessidade específica. Cada pessoa tem a sua necessidade. Então, se você distribuir isso ao longo do dia, em todas as refeições, não vai ter problema nenhum de jantar. Porque está dentro da tua necessidade energética, do teu gasto energético, entende? O problema é se nessa janta for o dobro da tua necessidade. Aí sim vai ser um problema. Caso contrário, bem pelo contrário, né? O jantar vai ajudar no emagrecimento. Então, eu vejo sim que as pessoas batem muito nessa tecla ainda da questão do jantar, né? De pular o jantar porque engorda isso e aquilo. Então, assim, até quem tá na live pode estar pensando, ai, mas vou fazer o jejum à noite, não vou jantar para jejum. Tá, o jejum é outro assunto, né? É outro tema que a gente nem vai abordar aqui, né, a fundo. A questão é o jantar mesmo.
Exato, e as pessoas, ah, porque o carboidrato à noite engorda. Mas o que que faz quando chega de um trabalho estressante? A grande maioria das pessoas vai lá pro delivery. Passa, sei lá, 20 minutos escolhendo o alimento que vai pedir, espera mais 40 minutos a uma hora para a refeição chegar. Gente, em uma hora você poderia ter feito ali um pão com ovo, poderia ter feito um ovo mexido, poderia ter feito um macarrão com frango, sei lá, poderia ter usado a criatividade e ter feito algo ali em 20 minutinhos, né? Mas não, passa uma hora ainda esperando para um delivery. Aí isso não engorda. O que engorda, coitado, é o pão com ovo, é o macarrão, é o arroz com feijão. Então tá vendo como isso é um mito? Carboidrato à noite ele não engorda, tá? Ele tem a função de te fornecer energia, de te ajudar a emagrecer, ok? Então esse é o primeiro mito, achar que o carboidrato à noite, retirar o jantar, de fato vai te emagrecer. É óbvio, gente, que se você reduz a quantidade do que você está acostumado a comer, você vai diminuir o seu peso. Mas a questão por si só não é isso. A questão aqui é você aprender a comer o que tem que comer na hora certa, nos horários certos, né? Nas quantidades corretas, de acordo com o seu metabolismo. É isso que te leva ao emagrecimento. E aí, você sabe a quantidade que você precisa de fato consumir diariamente para emagrecer? Existe um cálculo específico para isso. Mas hoje não é o tema dessa live. A gente está falando de mitos aqui, né? Que atrapalham o teu emagrecimento, que você fica aí acreditando. E o segundo, Patrícia, o que, é que tu poderia colocar de colaboração para elas? O segundo, ele até vem um pouco de encontro com o primeiro, né? É em relação a comer carboidratos, mas aí eu falo aqui dos carboidratos no geral. Que aí as pessoas, elas colocam na cabeça que tem que fazer uma dieta low carb, certo? E nessa dieta low carb, elas acabam não comendo nada de carboidrato. E na verdadeira dieta low carb, existe ali uma porcentagem de carboidrato e dentro disso a gente distribui. Pode até comer pão dentro dessa dieta low carb. E aí as pessoas cometem esse erro. Então, os carboidratos, a gente tem que ter em mente que eles têm uma função assim importantíssima no nosso organismo. Eles dão energia para o nosso corpo, energia para o nosso cérebro. Então, o carboidrato ele é como se fosse o combustível do corpo. Ele tem que estar presente. E aí é um erro que as pessoas ainda insistem em cometer também, de retirar todo o carboidrato aí de todas as refeições, né? Uhum. E acabam ficando aí com queda de cabelo, né? Com baixa disposição ao longo do dia, sonolentas, né? Com baixo rendimento, seja no trabalho, seja para treinar. Eu até trago aqui o caso de uma cliente em questão. Ela chegou no consultório para mim falando, Nutri, eu chego para treinar e me bate um sono, me bate uma canseira, não tenho força. Aí, fazendo uma investigação do que ela se alimentava ao longo do dia dela, ela fazia apenas 3 refeições. Eu logo pensei, bom, pelo menos deve ser 3 refeições bem completas, mas não, isso não acontecia. De manhã era apenas um suco verde, depois ela almoçava 1 hora da tarde e ela comia um pouquinho de salada com frango grelhado e logo em seguida ia treinar. Gente, que energia que a gente tem aqui. Nada. A pessoa estava passando fome para emagrecer, mas ela precisava de força para treinar. Então veja como uma coisa não bate bem com a outra, né? Com o objetivo da pessoa. Tá? Então hoje ainda, infelizmente, existe muito disso. Que para emagrecer é obrigada a retirar carboidratos. Tá errado, gente. Não é assim que funciona, tá certo? Aí chegava à noite, durante a tarde, ela não comia nada. Chegava à noite, ela comia o quê? Frango à milanesa, parmegiana, macarronada com bacon e um monte de coisa. Então vejam como está tudo o quê? Desbalanceado, né? Por mais que eram apenas 3 únicas refeições, eram totalmente restritivos, sem nutrientes, sem alimentos para fornecer energia, para ela conseguir treinar. Então é óbvio que ela vai chegar para treinar, vai se sentir cansada, não vai ter força de executar o treino, parece estar morrendo, né? Então o dia já não rende. É uma pessoa que vive o quê? Mais estressada, mais ansiosa, mais compulsiva, mais tudo. Se eu ficar citando aqui a noite inteira, um monte de problema que a restrição dos carboidratos acaba ocasionando, tá certo? Então, gente, não restringam carboidrato, ok? Como bem a Patrine falou, né, Patrine? E isso é o que mais as pessoas fazem, né?
Aí vem as consequências, né? De uma flacidez, excesso de pele, né? Só se preocupa com o número de fato na balança e não com o verdadeiro emagrecimento, onde ocorre uma transformação que de dentro para fora. E não o contrário, o emagrecimento ele vem de dentro primeiro e o número na balança ele será o quê? Uma consequência. E um detalhe muito importante que vocês não sabem. Quando você está diminuindo o número na balança, quer dizer que você está perdendo água. Quando o número estabiliza, é a gordura não querendo ir embora. E como que a gente, nutricionista, sabe desses detalhes? Porque na balança profissional da nutricionista, a gente consegue identificar o que é músculo, o que é gordura, o que é retenção. Então fica tudo separado pra gente, ok? Então, quando o seu número na balança vai diminuindo, a maioria das vezes é água, ok? Porque a gordura, por exemplo, uma pessoa que é sempre gordinha, ela vai perder inicialmente ali seus 5, 7 quilos de pura retenção. Peso estabilizou na balança, tá mais difícil. É a gordura que não quer ir embora. A gordura pensa, poxa, ela sempre foi gordinha, por que ela agora quer emagrecer? Não, vou dificultar esse caminho dela. Aí que a gente entra com estratégias alimentares corretas para que você consiga emagrecer. E uma delas é colocar mais carboidrato na sua alimentação, né, Patrine? Isso, exatamente. Então, tem várias estratégias aí que a gente utiliza e uma delas é essa, né? Porque a gente sabe Uhum. que vai fazer esse efeito. E aí as pessoas o que fazem? O contrário. Por isso que emagrecer sozinho é tão perigoso. Tem que ter acompanhamento de um profissional, porque as pessoas fazem da forma totalmente errada. E aí, como tu disse, as consequências uma hora começam a aparecer. E Uhum. aí corre pro profissional e a gente arruma aí a bagunça Para toda, né? consertar a bagunça toda, né? Meninas, está fazendo sentido para vocês essa live, esse conteúdo que a gente está abordando? Se tiver fazendo sentido aí, ó, aperta o dedinho no coração aí para a gente saber, tá? E se você tiver perguntas, também pode estar enviando para a gente. Bom, o terceiro mito que eu vou falar agora, isso é o que, nossa, o que eu recebo de gente me falando isso. Em consultório, em mentoria, em direct, gente, bomba aqui meu Instagram. Ah, eu não consigo emagrecer por causa disso. O que será que é? O que será? Ó, 99% das vezes eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi as mulheres falando. Nutri, eu acho que eu não emagreço por causa da minha idade. Só pode ser, porque eu já tentei de tudo e não emagreço. Gente, isso é um mito, tá? Lamento te informar. Agora eu sei que você vai ficar triste comigo, mas eu lamento te informar. A idade não tem nada a ver com o seu emagrecimento. É óbvio, né? A gente também tem que levar em consideração alguns fatores, né, Patrícia? Não generalizando também, né? Mas a idade, ela é só um número, ok? O que está por trás da idade, tudo bem, né? Patologias e as suas restrições, o seu histórico de alimentação, como que foi? Você é uma pessoa que está a vida inteira tentando emagrecer? Se sim, você já deve ter cometido várias loucuras até fazer o certo, não é? Então, com isso, você vai o quê? Dificultando o seu metabolismo para fazer ele chegar no resultado que você quer hoje. Então, ele vai acumulando. Tudo o que você faz de errado, ele vai. Essa bolinha aqui, bem murchinha, ela vai se enchendo, vai formando uma bola de neve, um emaranhado de dificuldades. Por isso que você associa a sua dificuldade de emagrecer com a idade. Mas não, são os erros cometidos lá do passado que vão sendo acumulados e vindo à tona, sei lá, nos seus 30, nos seus 40, nos seus 50 anos, né? Então, por isso que eu sempre falo com a Patrine que a gente precisa cuidar da nossa casa. E o que é cuidar da nossa casa? É cuidar da nossa morada, é onde a gente mora. A gente mora dentro do nosso corpo. Então, a gente tem que nutrir ele com uma alimentação muito limpa, muito prazerosa para a vida de vocês. Uma alimentação rica em nutrientes que você consiga, além de prevenir as doenças, tratar também doenças, né? E principalmente chegar no seu resultado de emagrecimento, né, Patrine? É isso. Então, assim, quem ainda utilizava, né, a idade como desculpa aí que não emagrecia, a partir de hoje não pode mais, né? Porque a gente está explicando aqui o porquê. Eu tenho, assim, vários clientes, né, acima de 50 anos que emagrecem bastante
E às vezes eu fico pensando, né, quando chega assim algumas na faixa dos 30 e que, né, fico ali com aquela desculpa, com aquela dificuldade, eu sempre dou exemplo, ó, eu tenho uma de tal idade que já emagreceu tantos quilos, sabe? Então, eu falo isso para elas realmente assim, né? A gente não se deve comparar a outra pessoa, mas pelo fato da idade não ser aí algo que impeça isso, né? Então, muita gente fala, ai, porque eu fico mais velha, é difícil emagrecer. Ok, pode ser que ele seja um pouco mais lento, mas não é impossível. A pessoa emagrece sim, né, com uma idade um pouco aí avançada. Exato. Então, é porque hoje tudo gira em torno de desculpa, né? E até trago agora mais só um parêntese, né? Antes de a gente passar para o próximo mito, gente. Porque assim, tudo é motivo para desculpa. Ah, é porque eu não tenho tempo. Ah, é porque eu já estou numa idade X, eu não consigo emagrecer. Eu já fiz de tudo a minha vida inteira, então é óbvio que agora eu não vou conseguir emagrecer. Muita gente acaba querendo se conformar pelas suas frustrações de nunca ter conseguido. Então, só resta o conformismo. Não, gente, você não pode se conformar com algo que você não conquistou. Você não pode pensar dessa forma. Você tem que pensar o que, que eu posso fazer de melhor para solucionar esse problema hoje. Entendeu? Para de ser vítima de tudo, das suas desculpas. Ah, porque eu não tenho tempo. Gente, tempo é igual para todo mundo. Qual é a diferença do meu tempo para uma pessoa que não dá conta de nada? É a organização. Então você tem que ser uma pessoa mais organizada para você parar com essa desculpa de que não tem tempo. Ok? Ah, porque a minha idade. Não, não é a tua idade. É tudo que você fez de errado a vida inteira. Ah, porque na minha casa ninguém me ajuda. Gente, não espere que os outros vão pegar na sua mão e fazer por você. Isso não existe. Você tem que ir e fazer, ok? Não tem. Eu sempre falo que eu dou o caminho para vocês, mas eu não posso pegar na mão de vocês e levar a comida até a boca. Isso é uma decisão de vocês. Vocês têm que querer. E muito mais do que querer, vocês têm o quê? Que fazer acontecer. Mostrar que você é capaz, independente de idade, independente de tempo, independente das circunstâncias que o mundo pode conspirar contra você. Ok? Então você tem que querer muito e colocar em prática, porque eu sempre falo com a Patrine, no papel é tudo o quê? Maravilhoso, gente. Mas se não colocar em prática, o que adianta? Será só mais uma tentativa. E aquela pessoa que fica falando, ah, porque eu tô tentando. Não, você não tá tentando nada. Você nem começou quando você fala isso. Não é verdade? Então, você tem que trocar essa palavra tentar por eu vou fazer, eu vou me comprometer, o que, que eu posso fazer amanhã para ser melhor? Então, para de usar a desculpa da idade. Isso aí aqui para mim não cola nem pra Patrine. Não mesmo. Gente, E estão gostando da live? Ó, compartilha aqui no aviãozinho, tá bom? Manda aí para sua amiga que precisa ouvir um choque de realidade nessa noite, tá bom? Se tiverem perguntas, dúvidas, angústia, quiser comentar alguma coisa aqui para a gente debater sobre o assunto, fiquem à vontade, tá certo? Aqui é a casa de vocês, onde a gente traz o conteúdo e vocês são as nossas convidadas, tá? Para vocês aprenderem, sair dessa live aqui com a cabeça explodindo de conhecimento. é isso aí. E aí, um outro mito que vem até de encontro, né, com o anterior, que é a idade, é a questão da menopausa. Então, assim, a gente sabe de todos os sintomas que acontecem na menopausa, toda alteração hormonal que a mulher sofre, é calorão, é tudo que vem aí na menopausa. Porém, a menopausa ela não é um fator determinante aí que vai te impedir de emagrecer, tá? Então, quando essa menopausa é controlada, os hormônios ali, né, são controlados, os sintomas, gente, não tem por que não emagrecer, tá? Então, quem tá na menopausa consegue sim ter um emagrecimento de sucesso também. Exato. Vem com a desculpa da idade, né? Ah, porque eu cheguei na menopausa. Ah, porque depois da menopausa tudo piorou. Tá, mas vem tudo de encontro com o que eu e a Patrícia estavam falando até agora, tá certo? Então, para de usar mais uma desculpa que você não consegue por causa da menopausa. Isso pra gente também não cola, porque existe tratamento para isso. Inclusive,
dentro do nosso programa de emagrecimento. Lá tem aula exclusiva sobre isso, qual a melhor estratégia alimentar para você chegar no seu peso aí desejado, tá certo? Mas não é tema para a live de hoje, é só um parêntese mesmo, né, Patrine? Bom, e outro mito que as pessoas acreditam, né, que atrapalha o emagrecimento, que isso, que aquilo, até pode ser que venha atrapalhar em uma fase da tua vida, mas ela não vai ser, digamos que ela não vai ter uma continuação para sempre. Claro, se você não tratar, vai agravar sim. Tá? Ela é muito mais questão emocional, muito mais questão comportamental do que com o próprio emagrecimento, ok? Então levem isso para a caixolinha de vocês, tá? Que é muito questão, assim, de comportamento alimentar. O que acontece é relacionado a isso. Então, assim, esse outro mito, ele é muito pessoal. Por quê? Ele é a ansiedade, tá? A ansiedade, gente, ela deve ser tratada à causa. Você tem que entender o porquê que você está ansiosa. Se você não entender esse motivo, você vai comer muito, vai querer descontar os seus sentimentos na comida. Mas isso, gente, tem que ser tratado com uma psicoterapia e não com um nutricionista. Então, as pessoas acreditam que a ansiedade, tá, atrapalha o emagrecimento, mas o que atrapalha de fato o emagrecimento é você não saber lidar com ela. Entenderam? Então, para você saber lidar com a sua ansiedade, você tem que procurar solucionar o que está ocasionando ela. É o seu estresse? É no seu trabalho? É uma angústia? É um excesso de futuro? É um excesso de passado? O que que é a sua ansiedade? Qual é o motivo? Entendeu? Então, quando você entender melhor sobre isso, você vai conseguir emagrecer. Como que a ansiedade se agrava com o emagrecimento? Quando você não trata o seu intestino, eu não estou falando aqui de ir regularmente ao banheiro, não. Até porque você já aprendeu aqui comigo, com a Patrine, que o intestino ele é rico em bactérias boas e ruins. E as duas têm que estar em equilíbrio. A sua flora intestinal tem que estar em equilíbrio para absorver os nutrientes. Quando você está comendo tudo errado, você está levando muita tranqueira para o seu intestino, muito aditivo, muito conservante, muito corante, muito tudo de errado, muita gordura hidrogenada, muito açúcar, muito tudo. Isso piora as bactérias. E as bactérias são responsáveis, olha só que papel importante, são responsáveis por agravar o seu comportamento alimentar, a sua ansiedade, a sua compulsão, o seu estresse, a sua insônia. Então, por isso que o nosso intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. Se as suas bactérias estão em desequilíbrio lá na sua flora intestinal, você vai ter mais ansiedade, vai ter mais compulsão, ok? Então, por isso que é tão importante a gente tratar a raiz do problema, que no caso é uma psicoterapia, e depois tratar com a nutrição o seu intestino para que essas células aí estejam bem alimentadas, né, Patrine? O que eu vejo, assim, que a maioria das pessoas falam, né? Ai, porque quando eu tô ansiosa, que eu tô preocupada com alguma coisa, que eu tô com problema, eu como. Sou um saco sem fundo, porque eu não sei o que eu vou fazer, né? Tô preocupada e como. Então, vejam, quando uma pessoa me fala isso, quer dizer que aquela ansiedade é algo ali externo. É um problema que ela tem, né? É uma preocupação com uma pessoa que está doente, é algo assim que está trazendo esse sentimento. Então, muitas vezes, né, só a alimentação, essa parte, não vai conseguir. Por quê? Porque a causa dessa ansiedade não é alimentar, é a preocupação dela. Vocês conseguem perceber isso? Então, é por isso que tem que prestar muita atenção, né? Nesses fatores aí que estão te levando a comer demais quando você fica ansiosa. É possível resolver? Não é possível, né? Se não é possível, se não está ao teu alcance resolver isso, então tem que parar e pensar, opa, por que eu estou ansiosa, né? O que eu posso fazer por mim para diminuir essa ansiedade, para que eu não, se eu não consigo resolver o problema, não faz sentido, né? Então tá na hora de parar e observar essas questões.
É porque as pessoas usam também como desculpa. Tudo é motivo para desculpa. Ah, é porque eu engordo por causa da minha ansiedade. Eu engordo porque eu como demais. Eu engordo porque eu tô estressado, então eu vou comer mesmo porque eu já tô gordinha. Então as pessoas usam desculpas para tudo o tempo todo, né? Uhum. E a outra, o outro mito, gente, esse é sério, às vezes é engraçado. Ah, eu tô até rindo antes de começar, porque, É, cara, por quando quê? chega no consultório, alguém fala que na rede social, principalmente, né? É aquela frase clássica, né? Ah, Conta, então, conta. eu não emagreço porque eu tenho tireoide. Gente, Gente, todo mundo tem tireoide, pelo amor de Deus, exceto aquela pessoa que fez cirurgia. Então, por isso que a paciente dá gargalhada mesmo, né? Quando chega alguém assim, não, é que eu não emagreço porque eu não tenho tireoide. Eu não emagreço por causa da minha tireoide, eu não emagreço por causa daquilo outro. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Eu tenho a glândula tireoide, a Patrine também tem, todo mundo tem, exceto aquela que retirou por cirurgia, tá bom? Isso não existe. Existe tratamento para isso, né, Patrine? Conta um pouquinho para elas. isso. Então, assim, se a pessoa tá ali com hipotireoidismo, qualquer problema na tireoide, ela vai usar um medicamento que vai ser ali orientado por um médico, endocrinologista, tudo certo. Se a pessoa está em uso de medicação para tireoide, gente, o medicamento tá fazendo efeito, tá tudo certo, os exames laboratoriais, tudo ok, tá funcionando. Não vai ser isso que vai atrapalhar o teu emagrecimento, tá? Porque ali o remédio ele tá fazendo o papel do hormônio, né? Ele tá repondo o hormônio da tireoide. Então, se tá tudo regulado, essa desculpa também não cola. Exato, e as pessoas acreditam nisso, né? Acham que de fato é isso que não faz elas emagrecerem. Só que não, gente, tá? Isso não existe. E aí vem muito de encontro. Lembra que a gente começou a live falando ali de retirar jantar, de restrições de carboidratos? Você sabia que a sua restrição alimentar te leva a ter um quadro de problemas na tireoide por causa da restrição alimentar? Então, muitas vezes, quase 99,9% das vezes, o seu efeito platô é por causa da sua tireoide estar parando de funcionar. Então, cuidado com restrições alimentares. Isso te impede o teu emagrecimento de acontecer e faz você ter patologias, descobrir patologias que você não tinha. Muito, muita atenção quando você não cuida do seu bem mais precioso, que é o seu corpo. Tá certo? Ó, eu vi que teve uma moça aqui que botou que ela se identificou, né, com questão de ansiedade, de comportamento alimentar. E é exatamente isso, gente. Você tem que buscar a causa, solucionar as causas e parar de dar desculpa para tudo, né? Que esse é o grande erro das pessoas. É isso aí. E Bom, aí, a gente tem uma outra questão, né, Patrícia, para tratar agora, que são as duas últimas, né? uhum, E vem muito de encontro com tudo que a gente já falou. E também vai servir muito de reflexão para vocês, né? Até inclusive eu já citei um pedacinho anteriormente. Que eu vou falar um e a Patrícia vai falar o último, né? Que, gente, o oitavo mito aqui que você acha que atrapalha o seu emagrecimento é o tempo, né, Patrine? Eu falei que o tempo é o quê? É igual para mim, é igual para a Patrine, é igual para você que está nos assistindo. E para essa live estar acontecendo agora, requer o quê? Uma organização, não é? Se eu fosse uma pessoa que eu fosse toda desorganizada, eu ia falar, Patrícia, não tenho tempo. Não dá de fazer, não tenho tempo. Patrícia, eu não estou indo treinar porque eu não tenho tempo. Gente, se eu quiser, eu posso usar essa desculpa para um monte de coisa. Mas o que eu vou ganhar em troca com isso? Nada, né? Então, muitas pessoas usam a desculpa do tempo para não fazer alguma coisa. E isso vai se agravando com o passar dos anos, porque isso é a lei da procrastinação. Você não está fazendo o que tem que ser feito hoje, por medo, talvez, sair da zona de conforto, por insegurança, né? Por não saber o que vai acontecer lá na frente. Então, tudo que está confortável para você
é mais fácil você usar a desculpa de não tem tempo. Ah, porque ir no mercado requer tempo. Ah, porque para ir treinar, Deus me livre, que tempo que eu vou ter para ir treinar, passar uma hora na academia? Ué, você passa uma hora no celular facilmente, passa uma hora facilmente assistindo televisão, a sua novela, sei lá o quê, não é? Passa uma hora fofocando com a sua amiga em algum lugar, passa uma hora facilmente no shopping, mais de 2 horas no shopping. E aí, será que é tempo ou é falta de prioridade na sua vida? Para te pensar. Hum. Quando você se coloca como prioridade, as coisas acontecem, né? Então, quando a pessoa realmente ela tá comprometida com ela mesma, em querer emagrecer, em querer fazer acontecer, porque a gente sempre fala, o emagrecimento, ele tem altos e baixos. A pessoa tem que ter paciência, né? Tem que estar ali, porque vai ter momentos que vai perder bastante, vai ter momentos que vai perder menos e é todo um processo. E aí ela tem que se colocar ali como principal, como protagonista da história, né? E aí utilizar aí o tempo como a desculpa, realmente vai ser difícil chegar no resultado que a pessoa quer, né? Exato. E aí ela começa a criar desculpas também. Ah, porque o que adianta eu fazer dieta? Eu vou engordar tudo de novo mesmo quando eu parar. Não é assim? E muita gente Uhum. fala isso. Ah, mas tudo é caro, eu não consigo. Porque tudo é muito caro, eu não consigo comprar. Ué, uma pizza custa R$ 100. O preço atual hoje, gente, é super Uhum. caro. Então você tem que ver o que é vantajoso para você hoje. Ficar vestindo apenas o que te serve, por não ter uma opção de comprar uma roupa que você gostaria porque está acima do peso, ou mudar os seus hábitos. Né? Então, é aquilo que eu falei, né? Você tem que fazer por você porque ninguém pode pegar e fazer a sua parte, somente você. Isso é um fato, né? E existe um outro mito, né, Patrine, que as pessoas acreditam, né? E Acredito. esse, gente, nossa, esse é 100%, assim, me dá até uma raiva quando eu escuto isso. É verdade, dá até, porque assim, o que que é? É o metabolismo lento. Ah, eu não emagreço porque o meu metabolismo é lento. E sabe de quem é a culpa de o metabolismo tá lento? A culpa é de vocês. A culpa é totalmente da pessoa. Por quê? Sai, Patrine, pega no pé delas. Porque não dá os nutrientes certos para o metabolismo. E aí esse desequilíbrio, né? Aí vem de encontro com tudo que a gente falou no início. Restringe a alimentação, então começa a comer pouco para emagrecer, tira carboidrato, começa a fazer um monte de loucura, desequilibra a tireoide, que a gente sabe que a tireoide comanda o metabolismo, então é óbvio que o metabolismo vai ficar lento. Intestino não funciona direito, não absorve nutriente, né? Só come porcaria, coisa industrializada. Então, gente, a culpa é de quem? Quem é que bota isso para dentro? É nós mesmos, né? Cada um tem as suas escolhas no dia a dia do que come. Então, não adianta eu querer acelerar o metabolismo de alguém e lá colocar alimentos termogênicos se a pessoa não se ajuda. Não vai adiantar nada. Aí o que acontece, Patrine? Ai, porque eu tomei aquele chá, mas não resolve. Ai, porque eu comprei um suplemento super caro. A moça do Pros Naturais falou que eu ia emagrecer, que eu ia secar minha barriga. Só joguei dinheiro fora. Ai, porque eu fui na nutricionista, mas não adiantou de nada. Gente, não coloca culpa em terceiros. O único culpado aqui é você, por não fazer o que tem que ser feito diariamente. Então, você criticar, você julgar, você, sei lá, inventar alguma coisa, faz parte de você por você não conseguir. Então, você tem que culpar alguém. Aí, coitado de nós, né, Padrinho? Da pessoa da estética, da moça que te vendeu o produto, do chá que não faz efeito, mas a única culpada é você por não fazer nada. Ou por achar que está fazendo, porque também tem muitas pessoas que acham que estão fazendo correto, mas na verdade não estão. E não entendem o porquê que não emagrecem. Só vão entender lá na frente, quando amadurecer um pouquinho mais. Não é verdade? Então, infelizmente, isso são coisas que vai existir. Não vai existir só hoje, vai existir assim, ó, por uns bons anos, a vida inteira, né?
Então, faz parte do processo de emagrecimento. Você querer acreditar em métodos fáceis, querer ir para o método fácil, né? Por quê? Porque é muito mais confortável. Imagina só se não seria maravilhoso a gente entrar, sei lá, num lugar assim, em que a pessoa entra gordinha e sai magra. Seria maravilhoso. Imagina só que maravilhoso se todo mundo pudesse comer um monte de porcaria e acelerar o metabolismo. Seria maravilhoso, mas todo mundo ia morrer doente. Tá? Então, todo mundo quer comer o que quer, na hora que quer, fazer o que quer quando der vontade, não quer passar dificuldades, não quer fazer nada e quer ficar magra, mas não é possível. A gente também tem que abrir mão de algumas coisas para ter os benefícios de outras. Não dá para querer tudo o tempo todo, né? Então, hoje, se você está iniciando o seu processo de emagrecimento, saiba que vai ter momentos de altos e baixos, é assim mesmo, ok? Seria estranho se não existisse, ok? Então, a gente precisa se conformar com a nossa caída e ficar grata, ser uma pessoa que, quando caiu, tenha forças para recomeçar, porque emagrecimento é assim. Quando você entende que recomeçar é muito melhor do que desistir, aí você entendeu o emagrecimento, tá? Porque, gente, quando você desiste, você nunca vai saber como é chegar no final. Você não vai saber como é ter um resultado de menos 10, de menos 40 quilos. Você não vai saber o que é isso. Agora, quando você continua, recomeça, por mais difícil que seja, você vai pensar assim, poxa, eu estou conseguindo. Hoje foi difícil desse jeito, mas amanhã não vai ser tão difícil assim. Por quê? Depois de 30 dias, você já vai ter um novo hábito, você vai ter uma nova rotina. Então você também tem que se fortalecer, tá certo? Você tem que acreditar mais em você, que é possível. E que os hábitos de 10, 20 anos não vão ser trocados em 15 dias de alimentação. Não vão ser adquiridos em um único mês. Você, claro, vai estar muito melhor do que estava no mês passado, mas não vai conseguir trocar por completo seu hábito. Vai levar cerca de 3 meses por completo para você realmente reforçar o seu hábito e continuar, né, Patrine? Isso. E aí, depois que esse hábito ele tá ali na vida, né? Gente, é igual escovar os dentes. É um hábito. Então, assim, a gente come, já tem que ir lá escovar o dente, porque, né, é a nossa rotina. E Faz é a parte, mesma exato. coisa, e a mesma coisa na alimentação. Quem come fruta todo dia, aquele tanto de frutas que fica um dia sem comer fruta, o corpo já pede. Nossa, que vontade de fruta. Parece que eu tô necessitando de fruta. E é assim, por Uhum. quê? Porque criou o hábito de comer fruta todos os dias. E assim para tudo, tomar água, que as pessoas não tomam água, né? Então, tem que estar sempre ali alimentando aquele hábito, porque se chegar no momento, eu fiz tantos dias, agora tô tomando café sem açúcar, né? Que é um clássico. Depois voltei a tomar com açúcar. Por que que voltou? Não deu nem tempo de criar o hábito, né? Então são coisas pequenas, às vezes simples, mas assim que no dia a dia se torna grande para algumas pessoas, né? Porque elas não conseguem pegar aquilo e tornar o hábito. Então assim, gente, pegue algo assim, né? Pare para pensar hoje, o que que vocês não fazem que deveriam fazer? Coloque uma meta, assim, eu não como fruta, então coloca como fruta, como meta comer essa fruta, para ela se tornar hábito e foca nisso. Quando isso já tiver implementado na vida, passa para o próximo. Porque às vezes as pessoas querem tanta coisa ao mesmo tempo que acabam não fazendo nada. Exatamente. Vão com muita sede ao pote, aí muitas vezes conseguem chegar no resultado, depois não conseguem manter, porque fez muita loucurada, né, para chegar nesse resultado. E, gente, é o que a gente falou hoje na live. Não adianta cortar jantar, não adianta cortar carboidrato, não adianta acreditar que a sua idade é um fator que está te impedindo de emagrecer, que é a menopausa, tá certo? Não adianta você colocar desculpas e empecilhos. Nós, profissionais, sabemos que isso é desculpa, é mais uma desculpa que você inventa diariamente para você não fazer alguma coisa. Então você tem que culpar alguém. Muitas vezes você vai dar desculpa, vai procrastinar,
vai fazer as coisas que você faz diariamente. Claro que é muito mais confortável eu acordar, sair para trabalhar e não comer nada. É muito mais rápido, eu acordo bem na horinha ali, só coloco minha roupa e saio. Mas se não é saudável, a longo prazo isso vai piorar o seu metabolismo. Então são os detalhes que fazem a diferença no seu emagrecimento. Por que que tem pessoas que emagrecem muito mais rápido e outras não? Exatamente pelas, desculpa a palavra, pelas cagadas que fazem a vida inteira. Né? Então, aquela pessoa que ela não fez tanta cagada a vida inteira, ela vai ter um metabolismo muito mais privilegiado, digamos assim. Tá certo? Bom, gente, essa é a live de hoje. A gente falou de 8 mitos aqui que você acha que atrapalham o seu emagrecimento. Foi um prazer passar esse restinho de noite aqui com vocês. E na quinta-feira a gente tem uma nova live, eu e a Patrícia aqui, de mais um assunto maravilhoso, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem chegou por agora, a live vai ficar salva para vocês verem, reverem, aproveitar esse conteúdo de hoje, ok? É isso então, Patrícia. É isso. Traz para mim. É, acompanhar com carinho, tá bom? E anota, né? E se tiver alguma consideração, pode deixar embaixo também do vídeo, ok? Então a gente se vê quinta-feira, tá certo, meninas? Um beijão, boa noite, tchau. Tchau.